Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou começar a semana já mostrando um que o cliente trouxe pra gente, né? Mandou, aliás, é de YouTube, não lembro, interior de São Paulo, tá? Cliente Fernando, ele mandou pra gente essa placa pra gente fazer o reparo. Já foi feito o orçamento, ele aprovou, então tá na fase de reparo já. Porém, né, como sempre, nunca é simples. Mais uma vez, placa bem mexida, né? Esquentaram já a GPU. Deu foco. Ó, esquentaram a GPU, tá vendo? Tá cheio de fluxo aqui, tá? BIOS foi trocada ou regravada, enfim. Processador também foi esquentado, tá? Provavelmente vai ter que fazer os dois, torcer para não ter queimado a GPU principalmente, né? Mas foi esquentada as duas peças. Ele tem mais problemas, cadê? Acho que aqui embaixo também mexeram já, soldaram. Tá? E infelizmente vai dificultar um pouco. Ele está apitando 7 vezes, está dando 7 bips. É a marca Dell, né? Ele está dando 7 bips quando liga, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de mais nada, vai ter que fazer o reball da GPU, porque foi esquentado. Então a primeira coisa que se faz é isso aqui, porque mesmo que conserte, tem que fazer porque foi esquentado. Então a gente vai trocar a solda dela, tá? E torcer para dar certo aí. Às vezes pode resolver só com a GPU e voltando à BIOS original. Mas vamos ter que fazer, né? Um trabalho. Bom dia, pessoal. Queria dar continuidade no Dell. Eu até inclusive falei errado no vídeo. O cliente ele é de Itajubá, Minas Gerais. Quando eu fui olhar, bom, esse foi o modelo Dell. A Mariana tá montando ele aqui. Dá pra ver o reflexo ali da mão dela só na tela. Mas ele tá montando. Ela tá montando porque deu certo, tá? A gente fez o reball da GPU. A Mariana fez o reball, teve que tirar porque estava esquentado, tinha sido esquentado já. Mas fez o reball dela. Mesmo assim a máquina estava ligando e não dando imagem. Na realidade nem o processador estava esquentando. Então eu tô filmando o esquema ali, por quê? Porque por sorte esse esquema, a Mariana encontrou esse esquema. Um esquema novo, inclusive, tem uma semana que tinha feito o upload dele lá foi pela eletrônica? Foi pela eletrônica BR. Então, por sorte, a gente conseguiu o esquema. Por quê? Na linha do PWM do processador, como eu disse, ele não estava esquentando, né? Aqui, ó, ele vai para o CPU Core mais CPU Core, né? Esse PWM aqui, o ISL 95813. Ontem na hora que eu mostrei, acho que eu não filmei ele, que tinha mexido lá. O pessoal tinha ressoldado ele e tinha um resistor soldado, tava muito feio, bem mal soldado, que a gente suspeitou bastante desse resistor. E estava soldado na placa, né? Então a gente encontrou a tensão, né? A fase aqui, a gente tinha tensão na fase, certo? E tinha um resistor nessa linha da fase. E aqui, como dá pra ver no terminal 13, ele libera uma tensão aqui. Ele tem uma tensão que ele joga e junto da tensão de fase. Nessa linha aqui, nessas duas, na de 15 e no terminal 15 e no terminal 13, ambos tinham uma tensão. E a gente encontrou esse resistor aqui. Lembrando, na placa ela não tem serigrafia desses componentes pequenos, tá? Dos grandes até que tem. Por exemplo, desse PWM PU501 tinha a referência lá. Mas esses resistores pequenos, esse capacitor pequeno aqui, não tem a referência. Então o que a gente mediu? Mediu a perninha 13 e com o olho mesmo a gente viu a continuidade da trilha, né? E achou o resistor. Nesse resistor a gente tinha 5 volts, certo? A gente encontrou 4.90 e pouco, tinha 5 volts de tensão. E do outro lado continuava a tensão, que é um resistor bem pequeno. E o que estava acontecendo? Onde tinha o resistor que a gente suspeitou, na realidade deveria ter esse capacitor aqui, tá? Esse PC525. Como a gente viu isso? Primeiro, estava muito mal soldado o resistor. Não sei por que alguém tirou esse capacitor e colocou um resistor, então ficou um resistor e outro resistor. Não sei o porquê, né? E sendo que cada um tem uma função bem diferente. Então, como foi detectado? Primeiro, estava muito mal soldado e a Mariana viu um negócio que ela está montando, vai ter como mostrar. Mas o pad, né, o terminal na placa, na PCB, ele estava muito grande
pro resistor. O resistor era bem pequenininho e o terminal era muito grande. Então aí a gente começou a suspeitar que na realidade no lugar do resistor que estava soldado deveria ser o capacitor. O que fez pra gente? O que a gente fez? Fez a medição no terminal, né, no pad da placa. No terminal tinha uma parte que tinha corrente e na outra ele ia para terra, o que normalmente é a função de um capacitor. Então a gente conseguiu detectar, graças ao esquema, que a pessoa que mexeu nessa placa lá na cidade dele tirou esse capacitor, esse PC525, e colocou um resistor. Com isso fazia com que a tensão chegasse até o capacitor, porém não entrava na fase, e não entrando na fase o processador não esquentava, tá? A gente tinha uma tensão de 13 volts no dreno aqui desse MOSFET superior, e na fase, no gate também a gente tinha no upper gate, né, que é o pino 14 ali no cantinho. No pino 14 a gente tinha a tensão também, que ele chaveava nesse MOSFET, fazendo com que liberasse a fase para seguir o mais CPU core. Por conta do resistor, a tensão não chegava. Então a gente basicamente tirou o resistor, colocamos um capacitor, né? Um capacitor, tamanho, era um tamanho padrão, a gente colocou um capacitor do tamanho que encaixava ali no terminal da placa-mãe. Foi só trocar, ligou e aí o processador começou a esquentar, começou a receber a tensão aqui no fase e começou a esquentar. Você chegou a ressoldar o PWM? Não. Não foi necessário só ressoldar o PWM, apesar que lá na assistência onde ele levou, eles tinham mexido no PWM, tá? Então, problema resolvido com o rebalem, tá? O rebalem às vezes nem foi necessário, mas como tinha sido esquentado, a gente tinha que fazer, porque pode danificar, pode ter algum problema. Eu postei no Instagram, inclusive, a foto dessa placa, né? Sem a GPU já, quem quiser acompanhar, quem puder acompanhar, vai lá, tá? Então, por conta disso, era um rebalem e o capacitor que tava um resistor no lugar. E a gente só colocou o capacitor e resolveu. A Mariana tá ligando ele aqui, acabou de montar ele. Olha aí, pessoal, concluindo o notebook Dell, tá? A Mariana já montou, já atualizou a BIOS? Já atualizou a BIOS também dele, que a propósito tinha sido mexida, tá? Tinha sido ressoldada lá também, mas já deu certo. Lembrando, foi feito o reball da GPU e o capacitor que eu filmei ele pra vocês, não deu pra mostrar, que ela já tinha montado quase tudo, mas deu certo depois de trocar o resistor pelo capacitor, mas já tá funcionando. A máquina está 100%, beleza?